Marcos Mendes está a sofrer marcação cerrada por parte de Miguel Morgado, o seu colega de partido, que aparentemente não está muito satisfeito com a performance do próprio, não só em debates, mas do ponto de vista de campanha, e disse aquilo que eu ando a dizer já há algum tempo, não tomando para mim mérito nenhum, é apenas uma constatação da realidade que para mim é óbvia. Luís Marcos Mendes e o Almirante Gouveia Melo têm defraudado todo e qualquer eleitor pelo simples facto de não dizerem o que pensam. E, portanto, vamos ouvir Miguel Morgado, que dá aqui uma tarefa um bocadinho feia a Luís Marcos Mendes. Vamos ouvir. E isto é um problema nestes debates. E os candidatos não se podem esquecer disto. Há muitas pessoas que podem estar com Marcos Mendes, mas estão hesitantes, que se entendem que ele não é capaz de defender as posições desses eleitores perante um candidato da esquerda radical do Partido Comunista, com quem os eleitores não têm nada a ver, eleitores da direita do PS, do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal, que podem querer votar em Marcos Mendes, as pessoas vão interpretar que Marcos Mendes é fraco. Marcos Mendes deixou António Filipe dizer uma série de coisas sobre a reforma laboral, sobre a privatização da TAP, algumas mentiras, que são mentiras. E ele apenas dizia um elogio que António Filipe não lhe devolveu, disse não sei quantas vezes que tinha, não era só respeito pessoal, mas respeito político por António Filipe. Bem, isso é uma coisa muito equívoca mesmo, achar que as posições de António Filipe são intermutáveis com as de Marcos Mendes, ele que não se admire, se depois tiver eleitores do partido dele a dizer assim, mau, isto é ir longe demais. Com certeza. Bom, mas ele também clarificou. Sim, quer dizer, eu por acaso ouvi isso e até me escapou. Eu só ouvi a parte da simpatia pessoal por António Filipe. Por acaso não tinha ouvido a parte política, porque Luís Marcos Mendes aparentemente disse isso a António Filipe. Escapou-me em live stream. Não sei se alguns de vocês apanharam essa informação comigo em direto na live stream. Eu por acaso não ouvi, só ouvi a parte, enfim, do apreço pessoal que Luís Marcos Mendes tem por António Filipe, e eu sobre isso não tenho nada a dizer. Quer dizer, o António Filipe pode ser uma pessoa muito decente, muito séria, enfim, é uma figura respeitável. Agora, do ponto de vista de respeito político, meus amigos, vamos colocar aqui um travão na coisa, em primeiro lugar. E depois, Luís Marcos Mendes arrisca-se a ser um dos principais responsáveis pela subida de Coutinho de Figueiredo. E eu estou a dizer responsáveis, não estou a fazê-lo de forma elogiosa nem de forma depreciativa, estou a dizer uma evidência. Tanto Luís Marcos Mendes como Gouveia Melo podem ser responsáveis por alguma subida do Coutinho de Figueiredo. Isto porquê? Porque Luís Marcos Mendes supostamente é o candidato do centro-direita. Supostamente, coisa que eu até nego. Eu acho que Luís Marcos Mendes é de centro-esquerda, mas, enfim, sendo ele, eventualmente, o candidato do centro-direita, desde logo porque está apoiado por um partido que, neste momento, tem uma orientação de centro-direita, não de direita, nem o PSD nem a Iniciativa Liberal são de direita, e, portanto, pressupõe-se que Luís Marcos Mendes, eventualmente, tendo este apoio, poderia ter mais ou menos a mesma orientação do partido, o que não quer dizer que não possam discordar em várias matérias, isso não tem nada a ver. Mas, por outro lado, se Luís Marcos Mendes é este candidato e tem tanta facilidade e tão poucas discórdias com o António Filipe, talvez não seja do centro-direita, não é? Porque muitos destes candidatos veem a abrangência a nível nacional, sem dizer puto, como uma virtude. Eu honestamente não vejo. Se vocês querem abranger toda a gente por não dizerem nada, isso não é uma virtude. Isso é cobardia e falta de convicções. E, portanto, eu acho que as duas estão, de certa forma, interligadas. E, portanto, é um bocadinho isto. Eu acho que o Luís Marcos Mendes e o Gouveia Melo podem ser os principais responsáveis pela subida de Coutinho de Figueiredo. E digo isto porquê? Porque André Ventura vai mantendo a sua margem eleitoral, é provável que vá à segunda volta. Por outro lado, uma coisa que é importante notar é que Luís Marcos Mendes começa a ter alguns desiludidos. Desde logo, Luís Marcos Mendes não é unânime dentro do PSD. E por outro lado, havia pessoas, tanto figuras públicas como figuras não públicas, vamos dizer assim, que acreditavam que o Almirante Gouveia Melo era o candidato do centro, mas que inclinava mais para a direita. Pronto, havia pessoas que achavam isto e que ele era uma figura antissistema e aquela coisa e toda. E agora vemos que o Almirante Gouveia Melo começa a ter desiludidos, porque desde que ele abriu a boca houve cada vez menos pessoas a dizer que votam nele, e Luís Marcos Mendes pode estar a sofrer do mesmo mal beneficiando de Coutinho de Figueiredo, que acaba por ocupar o espaço que os outros dois não conseguiram ocupar. O André Ventura vai tentar abranger também o centro-direita e, enfim, não sei honestamente como é que se vão posicionar figuras públicas de outros partidos. Acho difícil que haja figuras de outros partidos a assumir publicamente que apoiam André Ventura, mas acredito que uma boa parte do PSD vai votar também em André Ventura, por não se rever nem em Gouveia Melo,
nem em Luís Marques Mendes. E depois vai haver aqui uma espécie de disputa pelo centro-direita entre Coutinho de Figueiredo e André Ventura. O André Ventura tem o monopólio da direita e acredito que vai disputar o centro-direita com Coutinho de Figueiredo. À direita, não, o Coutinho de Figueiredo não tem qualquer hipótese, parece-me. Vamos ouvir a segunda parte. Que o Estado não poderia colocar nem mais €1 na TAP. Isso não ficou clarificado na tua opinião? Não, ele disse que a privatização era imperiosa por causa de Bruxelas. Não é esse o argumento. Não é esse o argumento. Lamento imenso. E António Filipe a dar a entender, não, disse explicitamente, que a privatização de 2015 tinha sido ilegal. Isso é mentira. Isso é mentira. Que a privatização de 2015 e a nacionalização é que tinham salvo a TAP. Isso é mentira. E Marcos Mendes não é capaz de dizer qual é a opinião dele sobre um assunto desses. E esta ideia também de Marcos Mendes já agora sobre a reforma laboral. Que só há um anteprojeto e, portanto, ele não se vai pronunciar. Eu lamento, mas quando ele se pronunciou sobre a reforma laboral, ele disse que a vetaria se não tivesse o apoio da UGT. E quando pressionado pela Clara de Sousa... Ele não assumiu isso no debate. Não assumiu, mas quando pressionado sobre se... Então, mas o UGT representa um leque de trabalhadores tão pequenino. Ele não foi capaz de dizer, como António Filipe foi. Atenção, António Filipe foi e é contra a privatização. Que se houver uma maioria no Parlamento que aprove a reforma laboral, que é capaz de ser para aí que nós vamos? Não há acordo na concertação social e depois há uma maioria no Parlamento que apoia... Já aconteceu no passado. O que resta, já aconteceu. Então, quer dizer, a objeção de fundo à promulgação da reforma laboral viria de Marcos Mendes e não de António Filipe. Enfim, é o mundo ao contrário e isso acho que tem que forçar Marcos Mendes. Ele só foi verdadeiramente firme na questão da Ucrânia. Da Ucrânia, sim. Mas na questão da Ucrânia é fácil ser firme. Aí é fácil ser firme. Agora, nas questões da TAP, nas questões da reforma laboral, nas questões... Ele tem que ser substantivo sobre as questões, não pode simplesmente dizer que o que importa é o procedimento e o Presidente da República só tem magistratura de influência. Nós sabemos muito bem, porque já andamos cá há uns anos, que os Presidentes da República têm muito mais do que isso. Sim, e reparem, a magistratura de influência, como tanto gostam de utilizar para não dizerem puto sobre o que pensam, é uma boa forma de não opinarem sobre nada. Até porque, reparem, o Presidente da República exerce a tão conhecida magistratura de influência porquê? Porque tem um determinado pensamento e vai tentar influenciar com a legitimidade democrática que mais ninguém tem neste país a forma de ação do governo, a forma e o conteúdo. Portanto, o Presidente da República tem o veto político, por exemplo, que não precisa de haver inconstitucionalidade para que haja um veto do Presidente da República. Depois dizem, mas depois lá terá de aprovar. Enfim, é uma evidência. Portanto, pode travar por um tempo e depois a coisa muda de figura, pode mobilizar a legitimidade democrática que o próprio tem para que a opinião pública pressione o governo ou os partidos que se alinham com o governo a alterar a legislação. Vocês acham que o que Luís Montenegro tem feito do ponto de vista da imigração e de outros pontos de vista tem sido feito porque Luís Montenegro é convicto? As pessoas às vezes subvalorizam os poderes da mobilização mediática. As pessoas não percebem que a janela de Overton foi movida pelo Chega e Luís Montenegro está a atuar em conformidade com esse movimento da janela de Overton. Ninguém tenha dúvidas nenhuma disso. Luís Montenegro não está a atuar por convicção. O PSD dança ao som da música do Ventura porque neste momento o André Ventura mobilizou uma quantidade enorme de pessoas com um consenso nacional de que a imigração se transformou numa bandalheira completa nos últimos 8 anos e Luís Montenegro está-se a vergar e a dançar à música que o Ventura toca, não porque o Ventura tenha mais votos do que ele, não porque o Ventura tenha poder prático e escrito para o influenciar, mas influencia utilizando a opinião pública. E o Presidente da República, se for interventivo e quiser ser, tem poder de influência no governo, se quiser e souber, porque também é uma arte, não é uma coisa feita por uma pessoa qualquer, e Marcelo Rebelo de Sousa já não consegue fazer isso, porque já ninguém quer ouvir Marcelo Rebelo de Sousa, ninguém quer saber do que diz Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, ele vetar a lei de estrangeiros ou a nova lei da nacionalidade é quase, enfim, é quase uma medalha para essa lei. Neste momento o povo português olha para Marcelo Rebelo de Sousa como uma figura absolutamente inútil. Se ele veta uma lei é porque a lei provavelmente é boa, honestamente. Portanto, o raciocínio é feito de forma quase contrária. Portanto, é importante que isto se diga. É preciso arte, é preciso engenho, mas o Presidente da República pode mobilizar a opinião pública
para fazer pressão a um governo. Agora, nem todos conseguem fazer isso. Luís Marques Mendes não conseguirá fazer isso. Acho difícil que Seguro ou até mesmo o Almirante Gouveia e Melo consigam fazer isso. Se há alguém que tem feito isso de forma exímia em Portugal nos últimos 6 anos, é o líder do Chega, é o André Ventura. E, portanto, cuidado com o que se diz sobre os poderes do Presidente. Eu também acho que ele neste momento é uma jarra de enfeitar, mas é por quem tem incorporado os poderes do Presidente. É porque quem tem incorporado esses poderes não tem tido capacidade de os utilizar. E já tivemos Presidentes da República bem mais interventivos, não preciso de os mencionar, toda a gente sabe quem são, tanto para o bem como para o mal. Todos nós sabemos disso. E, portanto, cuidado, porque se houver uma figura com engenho e mestria do ponto de vista de influência pública, pode haver uma presidência muito mais influente e com capacidade de mobilização. Cuidado com essa ideia de que, independentemente de quem lá esteja, o cargo não serve para nada. Depende. O cargo tem poderes limitados, mas quem tiver mestria faz isso a partir de Belém tranquilamente. Portanto, atenção a isso que é preciso dizer-se. Mas enfim, era esta nota que eu queria deixar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.